boa noite. A descoberta de uma nova variante do coronavírus, a Omicron, colocou o mundo em alerta. A nova cepa foi identificada primeiro na África, com aumento nas contaminações em alguns países. A gravidade, no entanto, ainda não é certa. E por aqui no Brasil, devemos ficar preocupados? Os governos de estados e prefeituras já estão anunciando cancelamentos de festas, como por exemplo de Ano Novo e também Carnaval. Assuntos para discutirmos neste programa com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, professor da UFMG, o Flávio da Fonseca. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Kelson. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esses assuntos. Prazer é todo nosso. Conosco aqui também o presidente da Liga de Blocos de Rua do Santa Teresa, aqui na capital, o Kelson Lopes. Ei, Kelson, boa noite. Boa noite, Lucas, Murilo. Flávio, prazer estar aqui. Prazer é nosso. E o Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo, sempre com a gente. Boa noite. Boa noite, Lucas. Agradecer aos convidados aí por aceitar o nosso convite. O nosso comentarista Orion Teixeira vai participar de forma remota. Professor, queria começar a nossa conversa com o senhor, porque pensando aqui na realidade do Brasil, nós tivemos poucos casos da variante Omicron confirmados. Até que ponto, portanto, a gente tem que ficar preocupado? Esses números vão aumentar invariavelmente ou não? E aí? É difícil a gente pensar, fazer uma previsão, né? A pandemia é muito dinâmica, então de uma semana para outra o quadro muda muito, principalmente quando surge uma nova variante igual a essa, né? E ela tem alguns indícios de ser mais infecciosa, de se espalhar muito rapidamente. Se hoje a gente ainda tem um número pequeno de casos, o fato de já termos casos aqui, ele assusta um pouco, porque, quer dizer, o vírus já chegou. Ele vai se espalhar? Essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe a resposta. Por termos poucos casos até o momento, nenhum confirmado em Minas, a gente pode falar que essa cepa está em circulação? É correto falar dessa maneira ou não? Não, ainda não é correto. Para a gente garantir que ele está circulando, você tem que ter o que a gente chama de uma transmissão aqui, em loco, comunitária, né? Que comunitária, uhum. Exatamente. Então, se você confirma uma transmissão comunitária, isso caracteriza circulação do vírus. A gente ainda não teve esse episódio aqui no Brasil. Então, ele não está circulando. Ele chegou, está contido. Né? Resta saber se ele está realmente circulando, né? Se já tem outras pessoas que de repente não foram filtradas, identificadas, que podem estar transmitindo o vírus. Né? Kelson, eu queria perguntar para você o seguinte: nessa semana, a Liga de Blocos aí de Santa Teresa soltou um comunicado falando que não vai fazer carnaval de rua aberto para o público, mas vai sim fazer eventos fechados. Eu queria saber se essa decisão tem mais a ver com a questão do financiamento, que a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que não vai financiar o carnaval, ou é uma decisão ligada à questão da saúde pública? E se for ligada à saúde, como que vai ser esse controle nas festas fechadas? Exatamente, Murilo. Nós tomamos essa decisão, e é bom que se diga, baseado na situação de hoje. Se até o professor diz que é imprevisível, então, claro, nós podemos, mais para frente, até avaliar até os eventos fechados. A decisão se deve por dois motivos. Um é a questão da preservação da vida, evitar a disseminação, ou seja, é uma medida de segurança sanitária. A outra sem o planejamento e a organização da Prefeitura, é impossível realizar o carnaval de rua, sabendo que não é a Prefeitura que financia essa estrutura. Ela recebe o investimento privado e apenas ela coordena a logística de trânsito, de banheiro químico, de gradil, ou seja, ela recebe o valor e faz a logística. Sem essa logística, é impossível realizar o carnaval de rua. Pelas conversas, interrompendo rapidamente, pelas conversas com a Prefeitura que vocês tiveram até agora, se é que tiveram, né? Se a Prefeitura, não sei como é tem esse diálogo, a Prefeitura nem isso ela estava garantindo, nem a estrutura. A logística. Do evento. Tem uma grande diferença, a gente baseia num quadro nacional, até porque a pandemia ela é nacional e internacional. No Brasil inteiro, nas cidades onde tem um debate, onde tem um carnaval mais forte, as prefeituras têm feito diálogo com os organizadores do carnaval. Em Belo Horizonte não há esse diálogo. Então não há uma conversa, não há uma forma de encarar de forma conjunta a questão do carnaval. E a prefeitura, desde a sua primeira declaração, já dizia que não garantiria nada em relação ao carnaval. Diferente de outras cidades que adotaram uma postura inversa, que é: vamos preparar o carnaval e avaliar em janeiro. Se não houver condições, vai suspender, vai fazer em julho, vai fazer mais para frente. Mas o importante é que estão fazendo diálogo e na preparação eles vão alimentando a cadeia produtiva do carnaval. Aqui, como não há absolutamente nada em relação ao carnaval, além sem previsão de que nós temos, também toda a cadeia produtiva do carnaval está completamente abandonada.
Quando você fala nessa cadeia produtiva, Kelson, queria que você explicasse um pouco para quem está nos acompanhando, quais são as pessoas envolvidas, o tipo de público, na verdade, que lida com essa realização do carnaval, que vai muito além da questão de juntar ali algumas pessoas e fazer barulho em um bloco de rua, né? Exatamente. A cadeia produtiva do carnaval, ela diz respeito à cultura, ao turismo e negócios. Nesses três aí, a avaliação, inclusive da Secretaria Estadual de Turismo, é que pode movimentar 500 tipos de negócios. O que são os mais diretos? São os artistas, são os organizadores de bloco, né, os produtores, mas você envolve a cadeia de hotelaria, a cadeia de alimentação, a cadeia de transporte. Toda a movimentação da economia da cidade fica à mercê da organização do carnaval. Nos últimos carnavais, por exemplo, 2019 e 2020, a média de gira na economia só no período oficial, passa de 500 milhões de reais aqui em Belo Horizonte. E isso movimenta toda uma cadeia. Tem até da mais fraca, por exemplo, os ambulantes. São mais de 15 mil ambulantes cadastrados na prefeitura que trabalham durante o carnaval. Até setores grandes, como a hotelaria, mais sofisticados. Então, é o maior evento do turismo de Minas Gerais e o maior evento cultural. Então, portanto, quando eu digo que esse setor está abandonado, tem muita gente abandonada. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os dois, começar pelo professor. É claro que vocês não são gestores públicos, né? Essa responsabilidade cabe ao prefeito que foi eleito, ao governador, enfim. Mas, professor, na sua visão, como cientista, virologista, o senhor acha possível realizar o carnaval em Belo Horizonte em fevereiro, com o cenário que temos hoje, com esse cenário hoje? Com o cenário de hoje, não. Eu acho que não, acho que é precoce. Né? Mas como eu falei, né, a epidemia brasileira é muito dinâmica. Né? E a gente estava indo numa toada muito legal, muito boa. Né? A gente vem com números decrescentes e a expectativa era que a gente chegasse no final do ano, né, no início do ano que vem, já com indicadores ainda melhores, com cobertura vacinal ampliada. Né? Já se fala em vacinação ampla com a terceira dose já para janeiro. Então, assim, essa perspectiva era muito boa. Né? Então, a gente via, assim, com uma certa preocupação, né, os movimentos de grandes festas, mas já pensando, é possível, vamos tentar voltar a uma certa normalidade. Mas esse dinamismo da pandemia realmente nos pega de surpresa, né? Quando surge uma nova variante, com o potencial que ela tem de disseminação, a gente fica realmente bastante inseguro em relação a novos eventos de aglomeração, né, que a gente tanto quer, todo mundo quer. Eu quero, acho que repito essa pergunta para você, mas aí do ponto de vista de quem mexe com o evento, você acha que é possível controlar as pessoas no evento da proporção de um carnaval? Como eu disse, o carnaval de rua nós já suspendemos. Agora, existe um tipo de evento durante o período do carnaval que já está marcado. São grandes eventos de grandes produtoras, todos com grandes artistas de fora de Belo Horizonte. Né? Tem mais de 5 eventos que chegam, por exemplo, o passaporte a mais de R$800. Então, os grandes produtores já estão preparando e vai ter um tipo que poderia talvez chamar de carnaval. O problema, Murilo, é que quem faz o carnaval de Belo Horizonte, as escolas de samba e os blocos de rua, os blocos de carnaval, estão completamente abandonados e não existe evento. Portanto, nós tomamos a decisão que eventos fechados nós vamos preparar, até porque esses estão permitidos, com controle de entrada, com controle do número de pessoas, com exigência do passaporte de vacina, com testagem de temperatura. Esses eventos já estão permitidos hoje, com a realidade de hoje, e nós, blocos de rua, estamos preparando para que nós também possamos trabalhar durante o carnaval. Professor, o anúncio da Omicron, claro, assustou, não é, a comunidade internacional, nós aqui também de uma maneira geral, mas antes mesmo da descoberta dessa nova cepa, a Prefeitura já comentava que, considerando o cenário epidemiológico, ainda seria cedo para falar, olha, vamos ter carnaval ou mesmo festas de fim de ano. Hoje, qual que é o cenário da pandemia aqui em Belo Horizonte, considerando vacinação, pessoas internadas? Queria que o senhor trouxesse esse panorama aqui para quem nos acompanha. Pois é, a gente está num momento muito bom, né? Assim, claro, nós estamos ainda, a pandemia não acabou, isso é importante, né? Muita gente já se fala por aí em tirar máscara, né, em ambientes abertos. É natural que se fale assim, é o que todo mundo quer, a gente também, né? Sim, claro. Então, a gente estava como eu falei, num caminho bom. Os níveis da pandemia em Belo Horizonte atualmente, nós somos um dos países, das cidades com boas taxas de cobertura vacinal, nós estamos com acima de 60% da população com as duas
um regime completo, né, com as 2 doses ou com a dose única, no caso da vacina, que tem só uma dose. E já com uma parcela crescente de gente com a 3ª dose, né, com a dose de reforço, números caindo, né, todos os indicadores da prefeitura hoje estão naquela faixa verde, né, às vezes na segunda-feira ele cresce um pouquinho, porque não há notificação no fim de semana, acumula, mas eles estão consistentemente, eles ficam consistentemente no verde. Isso tudo é muito bom, né? O temor de quem trabalha com epidemiologia em festas do tamanho do carnaval não é nem somente a aglomeração. Nós estamos vivendo eventos teste que funcionaram muito bem, os eventos no Mineirão, por exemplo. Os jogos, né? Lotados os jogos, todos. Né? Nós estamos falando de 60 mil pessoas e não impactaram, você não vê, né, pico de casos depois disso. Então, esses são excelentes indicadores, né? O carnaval tem uma característica da forma como ele era realizado antes, né, da pandemia, porque ele faz ele traz gente de fora. Então, você faz aquela importação e exportação de pessoas, né, que isso sim é preocupante em determinado momento. Mas a gente estava caminhando para a possibilidade de ter uma festa nesse sentido, sim. Né? O problema é exatamente quando surge uma variável nova, né, que é a Ômicron. A gente precisa observar. Né? E essas coisas a gente observa, como eu falei, de forma muito dinâmica, de semana a semana. Falando em importação de pessoas, o nosso comentarista Orion Teixeira fez uma pergunta, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Penso que o carnaval e outras grandes festas ficarão incontroláveis daqui para frente, com ou sem patrocínio. A questão acho que não é a folia, mas o principal problema é o que o país deve e precisa fazer para se prevenir dessa nova variante. Seria necessário fechar aeroportos, fronteiras contra visitantes não vacinados ou contra todo tipo de estrangeiro, tal qual acontece em alguns países? Professor, com a Ômicron, o governo brasileiro proibiu a entrada, não é, de pessoas que estavam em 6 nações, se não me engano, no continente africano, uma resposta até coerente, né, pensando em vigilância sanitária. E respondendo ao Orion, o que o senhor diria? Na verdade, existe uma série de ações que podem ser tomadas e elas são interessantes, né, para qualquer momento, né, e principalmente agora, com a perspectiva de disseminação de uma nova variante. Né. O fechamento de aeroportos, ele tem um impacto inicial, né, eu nem critico, eu acho que é uma medida cabível, sim, válida. Vários países fizeram isso, né, uma medida válida, mas ela não pode ser só ela, tanto que o vírus já chegou, né? Nós já tivemos 5 casos aqui, então é uma medida meio porosa, vamos dizer assim, né? Mas tem outras medidas que são igualmente ou mais eficazes, por exemplo, a adoção do passaporte vacinal, né? Aquelas pessoas que têm comprovação de ter tomado 2 vacinas, né? Elas poderiam ter vamos dizer assim, uma autorização, né, de transitar com mais facilidade ou de participar de festas, né? São possibilidades, né, que a gente vê como viáveis para a gente manter ao mesmo tempo a segurança e o desejo de todos de voltar a uma vida normal, de participar de uma festa, etc. Agora, Kércio, você não acha que não é uma contradição da prefeitura, por exemplo, os eventos no Mineirão com 60 mil pessoas? A gente sabe que o evento não é só dentro do estádio, né? Tem aquela Rua do Peixe ali, toda aquela confusão, transporte público para chegar e tal. E também, por exemplo, o Atlético campeão agora, uma festa aí com sei lá quantas mil pessoas em Lourdes, depois na Praça 7. Não está havendo um pouco de dois pesos, duas medidas da prefeitura? Eu diria que se o prefeito tivesse sido presidente de escola de samba e não cartola, talvez ele não tenha essa atitude que ele tem. Então, libera tudo para o futebol, principalmente para o Atlético Mineiro, como foi ontem, foi reunido mais de 100 mil pessoas na Praça 7, né? Na verdade, na quinta-feira, e sem absolutamente nenhum tipo de controle, né? Então, isso tudo é permitido. Os jogos de futebol com mais de 60 mil espectadores. E não só isso, tem eventos no Carnaval já programados, no próprio Mineirão, que vai usar o gramado e as arquibancadas. Portanto, vão ter mais de 70 mil pessoas já autorizados. Então, autoriza esse tipo de evento, autoriza o público no futebol. E o Carnaval, que tem uma cadeia produtiva, como eu relatei, sim, estão completamente proibidos e abandonados. Então, você está certo, é uma completa contradição que o prefeito talvez tenha que responder. Bom, a entrevista coletiva está indo para a sua pausa e a gente volta já já.
Bom, de volta com o nosso programa que debate a situação da pandemia com a chegada de uma nova variante ou com a descoberta de uma nova variante e também o impacto que ela pode causar nas atuais flexibilizações e em eventos futuros. Professor Kelson Murilo também, ainda falando nesse campo das flexibilizações, a gente comentou no primeiro bloco sobre os jogos, né, reunindo milhares de torcedores, teve festa do título do Atlético também, e nessa semana a Prefeitura avançou um pouquinho nessas flexibilizações, permitindo presença de até 100% das pessoas em casas de show, boate, né, de uma maneira geral também, parques infantis. Então, assim, a cidade vai avançando a despeito dessa preocupação internacional, global que a gente tem com essa nova variante. O Kelson, no último bloco, respondeu sobre talvez uma contradição aí da Prefeitura. O que o senhor pensa, professor, assim, sobre o que a cidade tem adotado e esse tateando no escuro que a gente está com a pandemia, né, que é meio que isso mesmo? Assim, do ponto de vista puramente técnico, sim, né? Claro, eu sim. acho que Belo Horizonte se comportou bem diante da pandemia, né? Foi uma cidade que se pautou um pouco pela segurança, às vezes até pelo excesso de segurança, em vez de ser o excesso de confiança, né? A gente viveu, né, nos momentos piores da pandemia no ano passado, cidades que, por exemplo, nessas mesmas festas no ano passado, né, acabaram optando por abrir mais, né? A gente tinha acabado de passar pelo primeiro pico, que foi no ano passado, foi no ano de 2020, e flexibilizaram, permitiram encontros, etc. e tal, e a gente foi, né, sofreu com uma segunda onda que foi catastrófica, né, 400 mil mortos na segunda onda brasileira. Então, assim, do ponto de vista puramente técnico, né, eu acho que a adoção das estratégias que foram, né, traçadas pela Prefeitura, claro, né, ninguém é perfeito, a gente estava, na verdade, trocando pneu de carro com o carro andando, muitas coisas foram experimentais, nem todas deram certo, mas eu acho que a lógica que coordenou a ação da Prefeitura em termos sanitários, ela foi bem conduzida, ela foi bem pensada e ela teve bons resultados, né? Tanto que se a gente comparar os dados de Belo Horizonte com outras cidades, em termos de número de óbitos, número de casos, né, e até a superlotação do sistema de saúde, embora a gente tenha passado por momentos muito ruins, mas no comparativo se saiu bem, né? Então, eu acho que tecnicamente foi uma condução correta. Kelson, você que acompanha essa questão do carnaval de perto, como é que está em outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, capital? Como é que está essa discussão? Em que pé está Salvador? Como é que estão essas... E até interior de Minas, né? Não sei se você tem Sim, informação, Ouro Preto, Diamantina. Principalmente nas capitais que têm carnaval expressivo, as prefeituras tomaram a opção de organizar o carnaval, todas essas que você citou, todas as cidades e outras, junto com os agentes, trabalhadores do carnaval, e todas elas colocam nos seus editais, nas suas programações, um item que vão avaliar em janeiro, de forma conjunta, qual que é o andamento da pandemia para tomar uma atitude. Por exemplo, adiar o carnaval para julho, cancelar ou manter a festa. Aqui em Belo Horizonte, como eu disse, foi tomada outra opção de não tratar nada do carnaval. No interior também as cidades estão se preparando para, inclusive já na expectativa de não acontecer o carnaval de Belo Horizonte, e vão receber os belo-horizontinos como era 10 anos atrás. Ouro Preto, Diamantina. Ouro Preto, Diamantina, todas as cidades estão se preparando, né? De acordo com o programa Minas Consciente do governo do estado, nesse caso, né? E avaliando de acordo com as possibilidades, né? Então, todas elas estão se preparando para o carnaval, mas condicionado à situação que estará em janeiro, quando farão uma avaliação conjunta. Como eu disse, esse era o caminho mais correto para Belo Horizonte, porque nessa preparação a cadeia produtiva vai estar sendo alimentada. Por exemplo, escola de samba. Eu sou diretor lá da escola de samba Cidade Jardim. Você demora 6 meses para preparar um desfile. Nesse período, você tem as costureiras que fazem a fantasia, você tem os trabalhadores que fazem o carro alegórico, os ritmistas que ensaiam a bateria, os ensaios que levam os públicos a assistir a apresentação das baterias. Nisso tudo, a economia vai girando e aqueles trabalhadores que dependem do carnaval já vão tendo algum tipo de renda. Janeiro chegou a pandemia, né, com essa nova cepa. Se um quadro atual mudar, suspende o carnaval, passa para julho, mas você não deixa os trabalhadores do carnaval completamente abandonados, como estão em Belo Horizonte.
Agora, falando nessas pessoas, esses trabalhadores, essas costureiras, essas pessoas até mais simples que dependem mesmo dessa economia, dessa roda girar, essas pessoas estão sendo contempladas, Kerson, pelo Auxílio Belo Horizonte? Houve esse diálogo de fazer essa busca ativa por essas pessoas e, opa, tem um auxílio aqui, vamos tentar ajudar de alguma maneira ou não? Não, é interessante você colocou, porque essas prefeituras, outras capitais, como que eu citei aqui, elas também adotaram ao longo da pandemia um tipo de auxílio, uma proteção social, especialmente para a cadeia produtiva do carnaval, também editais. Aqui em Belo Horizonte também não houve isso, né? Eu cito, por exemplo, não só os organizadores, artistas, mas pensemos aqui nos ambulantes, que, por exemplo, eles usam o carnaval para ter o seu 13º, que é onde eles têm uma renda a mais. Como eu disse, são mais de 500 mil. Então, poderia ter algum tipo de proteção social às escolas de samba, aos blocos e até esses trabalhadores ao longo da pandemia. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte não adotou nenhum tipo de medida como essa que foram adotadas em outras capitais. Professor, o senhor falou na sua primeira pergunta um pouco, né, que o Lucas fez para o senhor sobre as características dessa nova mutação, mas queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo que as pessoas ficaram com um pouco de pânico, muito medo, né, quando surgiu 7 mutações, lá aquela questão na espícula lá do vírus que facilita a transmissão. Então, pediria para o senhor dar uma explicação assim, para a pessoa leiga que está em casa, que ouve essas notícias de uma nova variante na África e já fica com medo, de forma assim, bem clara. O que a gente já pode falar sobre a gravidade? É motivo para pânico mesmo? O que o senhor pode falar com as informações que temos nesse momento? Na verdade, isso é importantíssimo falar. Nada de pânico. Pânico não ajuda em absolutamente nada e não há motivo realmente para pânico nesse momento. Há motivo para atenção, né? Porque de fato surgiu um vírus novo, é uma variante nova, é o SARS-CoV-2, é o mesmo vírus, mas ele vai sofrendo mutações. E esse novo que surgiu, o que assustou os cientistas, o pessoal, é que ele tem o dobro de mutações, por exemplo, que a Delta tem. Né? Mutações na espícula, essa proteína que fica por fora, né? E ela que é reconhecida pelos anticorpos que são produzidos na vacina e tal, né? Por isso que ela é importante. E ele tem o dobro de mutações nessa proteína por fora do que a Delta, que já era uma variante que, né, não foi o caso do Brasil, mas que realmente pegou o mundo de calça curta, né? No momento que estava todo mundo pensando em flexibilizar, etc., a Delta... Ou seja, se muda mais, é mais difícil de ter uma defesa. Né? Agora, exatamente, porque nossos anticorpos, no sistema imune, ele é treinado com uma coisa. Se chega uma coisa nova... Ele fala, opa, né? Fala, não é isso aqui, né? E ele não consegue agir com a mesma eficiência. O que a gente já sabe dessa nova variante? Ela é mais transmissível que a Delta, né? Porque ela tomou conta das vilas africanas onde ela estava. Então, e a Delta que estava lá antes, ela atropelou a Delta, então ela competiu com a Delta, expulsou a Delta, né? E ela escapa também não completamente, mas ela tem um potencial para escapar um pouquinho das vacinas. Ah, meu Deus, quer dizer que a vacina não funciona? Não, não é isso. Se uma vacina tem uma eficácia de 90%, contra a Ômicron ela vai ter de 85%. A gente está falando mais ou menos assim, cai um pouco. Né? A gente ainda não tem nenhuma variante que escapa totalmente. Mas isso já é um motivo para a gente ficar atento. Agora, a boa notícia é que não tem na África ou fora da África nenhuma notícia de morte com a Ômicron ainda, o que é uma coisa boa, quer dizer que de repente ela não essas mutações fizeram ela ficar mais rápida, mas não mais letal. Agora, professor, reta final aqui do nosso programa, falando em vacinas, o senhor coordena um trabalho incrível no CT Vacinas, que em breve nem vai ser mais CT Vacinas, né, vai ter um upgrade. Queria que o senhor contasse aqui para a gente como é que são os trabalhos da vacina desenvolvida na UFMG, quais são os próximos passos, o que a gente pode pensar para esse 2022? As vacinas brasileiras, de uma forma geral, né, e isso é importante, a gente tem que ter uma vacina nacional para não depender de importação, porque senão a gente vai ficar nessa fila de vacina, né, que foi o que nos pegou nesse primeiro ano. Né, nos atrasou, né? Nos atrasou, né, a gente poderia ter vacinado com muito mais rapidez. Então, é estratégico para o Brasil ter a autossuficiência na produção de sua própria vacina. Né? A vacina na UFMG, que está sendo produzida na UFMG, assim como outras vacinas brasileiras, ela está numa etapa que a gente chama ela fez o pré-clínico, que são os testes em animais. E agora a gente conversa com a Anvisa para poder ter a liberação de fazer os testes clínicos em seres humanos. Né? Então, as vacinas todas estão no mesmo pé nesse momento, assim como a nossa. Então, a gente pretende iniciar testes em seres humanos no início de 2022, para ter esses testes realizados ao longo de 2022, para ao final de 2022 a gente ter uma resposta sobre se aquela vacina vai poder ser realmente produzida e usada na população. Porque a gente ainda está numa fase experimental, a gente ainda não sabe. Né? Assim como as outras vacinas brasileiras. Né? São 5 ou 6 vacinas que estão nessa etapa.
uma delas vai dar certo. A gente tem certeza de que algumas delas, uma ou mais, chegarão realmente num produto que vai poder ser disseminado pela população, distribuído para a população via SUS, e que vai ser muito importante para essa autonomia e para acelerar, porque a gente não pode se enganar, a gente vai ter que tomar vacina para coronavírus por muito tempo. Vai entrar no nosso calendário, né, por assim dizer. Certamente. Olha, a entrevista coletiva está terminando por aqui, agradecendo a presença do professor Flávio da Fonseca, pesquisador, professor da UFMG. Professor, muito obrigado e boa sorte lá no trabalho para o senhor e para toda a equipe do CT Vacinas, né, que esse 2022 a gente tenha boas notícias pensando nessa imunização. Tomara. Obrigado, Lucas. Obrigado, Murilo. Obrigado, Kellis. Foi um prazer. Kellyson, obrigado e a conferir, né, como será esse carnaval do próximo ano. Até uma próxima. Que ele existe em Belo Horizonte também, com todos os cuidados necessários. Obrigado a vocês. É o que a gente espera. Murilo, boa noite. Boa noite, obrigado aí aos nossos convidados. É isso. E lembrando, não é, quando chegar a hora de você tomar a segunda dose da sua vacina ou a dose de reforço, busque o posto de saúde mais próximo. Entrevista coletiva está terminando por aqui. Para você rever a este e a outros programas, é só você entrar lá no YouTube da Band Minas, onde você pode se inscrever lá no nosso canal e não perder o conteúdo aqui do jornalismo da Band em Minas Gerais. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana. Tchau.